Olá, bom dia a todos. Sou Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora do ILSE Brasil. Gostaria de apresentar um pouco do Instituto para vocês, antes de nós iniciarmos o webinar. Então, o ILSE é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalham em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes ao redor de todo o mundo e nossa sede é em Washington. É uma organização mundial sem fins lucrativos de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo, da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas dentro do ILSE devem estar de acordo com um desses objetivos. Pedimos a gentileza de se cadastrarem no nosso site para que possam receber as atividades. Mesmo aqueles que já recebiam, pedimos que se cadastrem novamente pela Lei de Proteção de Dados, porque nós precisamos ter o cadastro de vocês para que possamos enviar as atividades. Nos sigam também no LinkedIn e no Facebook. E iniciando, então, o webinar de hoje é sobre nutrição personalizada, onde estamos. E algumas declarações antes de iniciarmos, né? Então, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista, e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, aqui do lado direito da tela tem aqui perguntas. Vocês façam suas perguntas e no final os palestrantes responderão. Se der algum problema com a transmissão, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte à plataforma. Então, hoje teremos dois coordenadores, o professor Franco Maria Lajolo, que é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP, e atualmente é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É co-pesquisador principal do Food Research Center, o FORC, é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, atua na área de Ciências de Alimentos e Nutrição, com ênfase em Química e Bioquímica de Alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos, com aplicações da biologia de sistemas. É professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. A outra coordenadora é a doutora Bárbara Peters, nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em nutrição clínica pelo GANEP, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pela Unifesp e em nutrição e saúde pública da USP. É membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, a ALANUR, atua como cientista em nutrição na empresa International Flavors and Fragrances, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Professor Franco, é com você. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, Flávia. É um prazer estar aqui, podendo participar desse seminário e apresentar meus dois colegas, Dan Weisberg e Thomas Ong. O seminário de hoje, eu posso dizer que, no mínimo, é desafiador. Estaremos discutindo temas associados à nutrição personalizada, onde estamos do ponto de vista científico, onde estamos do ponto de vista das aplicações, olhando dois aspectos principais. De um lado, a influência do microbioma. Por outro lado, a importância do genoma, nosso patrimônio genético. As palestras estarão a cargo de dois palestrantes, dois pesquisadores e professores, que são referências na área. A primeira apresentação estará com o Dr. Dan Weisberg, que é médico cirurgião, professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP
e coordenador do Laboratório de Metabologia e Nutrição em Cirurgia Digestiva. Metanutri da Faculdade de Medicina da USP, coordenador da Comissão de Nutrologia do Complexo Hospitalar. Do Hospital das Clínicas, também da USP, livre docente, doutor e mestre em cirurgia pela mesma faculdade. Coordenador clínico do Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo e do ICESP do Hospital Santa Catarina. E diretor-presidente do GANEP Nutrição Humana, diretor científico do Bioma 4. Eu, desde já, agradeço o professor Dan por aceitar nosso convite e gostaria aqui de parabenizá-lo pelo recente congresso de pré-procin e do GANEPON, que realmente foi um sucesso. O nosso próximo palestrante, não entrou ainda, meu colega e amigo da faculdade, Dr. Thomas Ong, que é farmacêutico bioquímico e doutor em ciência de alimentos pela USP. Apesar de jovem, já é professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Foi pesquisador visitante no Instituto de Metabolic Science da University of Cambridge, no Reino Unido. É pesquisador associado do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da FAPESP e do Food Research Center, e é pesquisador CNPq. O Dr. Thomas também está sendo uma referência nessa área e tem estudos importantíssimos na área de epigenética. Eu, de novo, agradeço os dois pela presença aqui. As apresentações serão feitas em sequência e depois das apresentações passaremos, então, à sessão de debates e de perguntas. Eu passo, então, agora a palavra ao Dr. Dan para iniciar a sua apresentação. Dan, por favor. Olá. É um prazer muito grande estar mais uma vez com você da Força Tarefa de Alimentos Funcionais da IOS Brasil. E antes de mais nada, eu queria cumprimentar o professor Dr. Franco Lajolo, um verdadeiro ícone da nutrição do Brasil, um grande amigo pessoal e que mantém firme, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando no momento, a sua liderança nesta área. Obrigado pelo convite, professor Lajolo. Vamos falar sobre o papel do microbioma e, nesse sentido, meus conflitos de interesse são inexistentes para a presente aula. Observem que há uma enorme expansão do estudo do microbioma, particularmente embaixo do microbioma intestinal, e isso diz respeito ao sequenciamento genético desse microbioma. Com novas técnicas genéticas, shotgun e 16S, foi possível nós compreendermos o papel do viroma, cada vez mais, do microbioma, dos fungos, dos parasitas e, claro, do bacterioma, que ocupa uma enorme quantidade desses micro-organismos. No nosso organismo habitam trilhões de micro-organismos, principalmente no intestino grosso, mas, diferente do que se pensava há 10, 11 anos atrás, com o livro da Lana Cohen, hoje se admite que a razão entre células bacterianas e humanas seja de 1 para 1. E, se nós admitirmos em torno de 1000 espécies bacterianas no intestino, nós teremos uma quantidade maior de um genoma bacteriano do que o nosso mesmo, 25 vezes mais. E se considerarmos que por trás de cada gene tem uma molécula, nós podemos imaginar que o intestino abriga um órgão virtual dentro de si. Na realidade, nós sabemos que a microbiota de cada indivíduo é única, como se fosse uma impressão digital. E nós não podemos viver sem o nosso microbioma. Na realidade, o nosso microbioma ele é autóctone e é específico aos nichos ecológicos que ocupa. E cada um de nós
tem uma simbiose única, uma microbiota reconhecida como sendo o próprio componente do self. Um bom exemplo disso é feito em animais germ-free e comparados com animais nascidos de parto normal e mantidos em ambiente comum. Observem que no neonato germ-free, a atividade celular, turnover da célula mucosa, a própria celularidade da lâmina própria, assim como o IgA e parede muscular, são todas prejudicadas em relação ao da direita, que é uma presença de microbiota. Ou seja, a microbiota modula e faz com que se desenvolva o nosso sistema imunológico. Quando nós observamos as diferenças, nós vamos ver que existem diferenças entre os gêneros, assim como nas diferentes idades. Mas este diapositivo nos ajuda a mostrar, de uma certa maneira, a dispersão da microbiota entre um casal e seus filhos, assim como ele aponta em gráficos de componente principal as modificações e as semelhanças das microbiotas em azul do homem, em vermelho da mulher, na pele, na boca, as semelhanças, assim como entre o casal e os seus filhos. Então, a mucosa intestinal acaba sendo uma interface entre o meio ambiente e o sistema imunológico. E isto é determinado por uma série de fatores determinantes, como o tipo de nascimento, aleitamento, a idade gestacional, hospitalização e antibióticos. Existem diferenças entre os gêneros, assim como em o que é medido em diferentes regiões do organismo. Então, por exemplo, em homens, no palato duro, predominam hemófilos, e no dorso da língua, a flavobacteriácea. Já nas mulheres, no dorso da língua, predomina os streptococcus, enquanto que no vinco retroauricular de homens é propiliobacterium, e no de mulheres é Morazenácea e Staphylococcus. Mas, ao se considerar duas pessoas, do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo peso e da mesma altura, nós vamos verificar que elas têm uma microbioma diferente em cada região do organismo, como bem exemplificado por Gilbert. Além do que, nós sabemos que a nossa microbiota, e aqui estamos falando da intestinal, ela vai se modificando perante a evolução da idade e perante também o tipo de alimentação que ingerimos, assim como distintas condições de saúde. Antibióticos exercem uma grande modificação na microbiota, assim como a desnutrição. Um bom exemplo do parto normal com leite materno à esquerda mostra o enriquecimento dos bifidobactérias com baixa quantidade de coliformes e bacteroides. Mas à direita, nós vemos que aqueles bebês nascidos por cesárea e alimentados com fórmula infantil têm já níveis de bifidobactéria, coliformes e bacteroides. A menor exposição de bebês e crianças durante a infância leva aqui que está sendo responsabilizada por doenças inflamatórias e imunológicas, não só que possam aparecer na infância, como mais tardiamente também. Então, nós temos um momento onde, por situações adequadas de alimentação, de estilo de vida, ausência de tabagismo, álcool em moderação, nós poderemos ter uma microbiota intestinal benéfica. Essa microbiota ela tem uma qualidade de resiliência, ou seja,
as bactérias comensais agem contra as bactérias patogênicas e, com isso, a composição da microbiota ela se mantém relativamente estável, mas ela vai mudar, isso sim, em função de mudança alimentar e nutricional. Então, nós poderemos ter uma situação de alta diversidade, que é o adequado para uma microbiota intestinal, ou seja, muitas espécies com representações distintas, ou nós poderemos ter uma situação de baixa diversidade dessa microbiota, e isso em função de uma série de condições do sistema do hospedeiro e do estímulo externo. Essa baixa biodiversidade, ela possibilita a invasão de patógenos. Mas a nossa microbiota intestinal, quando saudável, nos entrega uma série de benefícios. Se não, vejamos, os comensais e simbióticos competem com os enteropatógenos pelos alimentos que ingerimos. Eles são capazes de ter um antagonismo direto através da produção de substâncias bacteriocinas, uma produção como reuterina do Reuteri. Além disso, eles, trabalhando em conjunto, são capazes de modular determinados substratos e produzir substâncias úteis para a saúde, como, por exemplo, vitamina K, vitamina B12, ácidos graxos de cadeia curta. Eles, ao apertarem o cólon, eles fazem uma exclusão competitiva, ou seja, não deixam bactérias enteropatogênicas se aproximar, e, ao mesmo tempo, eles vão fazer o reforço das tight junctions, aumentando a impermeabilidade intestinal, aumentando a integridade da mucosa, aumentando o muco, aumentando o IgA, e, além disso, eles são capazes de modular o sistema imunológico por conta de uma tolerância imunológica graças a uma conversação cruzada permanente entre o nosso sistema GALT e as bactérias que vivem na luz intestinal, e com isso reduzir a inflamação. Hoje se admite que existem relações de dupla mão de direção entre a nossa alimentação, entre o hospedeiro na sua imunidade e entre a microbiota intestinal. Então, é muito importante que se entenda que as alterações podem acontecer em direções distintas. Portanto, em resumo, o que nós vamos ter é que uma alteração da dieta pode levar a modificações da microbiota, e isso pode modificar determinados metabólicos que vão atuar sobre diferentes sistemas, como o sistema neurológico, imunológico e endócrino. Mais uma vez, dieta e microbiota podem influenciar funções intestinais com repercussão local e sistêmica. Um bom exemplo disso é a interação mostrada entre o eixo intestino-cérebro, já conhecido há décadas, mas agora com a influência da microbiota. Ou seja, o cérebro é capaz de influenciar a microbiota intestinal. Como? Por alteração do hábito microbiano normal. O estresse é capaz de levar modificações fisiológicas, epiteliais, no muco e na própria motilidade intestinal, que criam novos econichos para a microbiota intestinal. Por sua vez, essa microbiota intestinal modificada é capaz de produzir outros metabólicos que, seja pelo nervo vago, seja pela corrente sanguínea ou por influência hormonal, vão influenciar o sistema nervoso central. E, com isso, ativar circuitos aferentes neurais do cérebro. E aí nós estamos vendo a influência da microbiota intestinal no cérebro e no comportamento. Nós, quando falamos em microbiota intestinal saudável, nós estamos falando de efeitos sobre a nutrição e o metabolismo, inibição do crescimento, função de barreira, prevenção do crescimento de patógenos e uma conversação cruzada com o sistema imunológico.
No entanto, isso pode ser modificado, seja através de hábitos higiênicos, as situações familiares e infecções, uso de antibióticos e vacinas, a dieta, como já mencionamos, poluição, calor e estilo de vida como sedentarismo. Isso tudo vai e pode alterar a nossa microbiota. De modo que nós podemos ter um padrão que vai desde um adulto saudável para uma desbiose na doença. Se nós olharmos esses dois, nós vemos que no caso do adulto, há uma modificação dos filhos que em relação à doença. E principalmente no envelhecimento, isso também está modificado. Particularmente no envelhecimento, existe uma situação que aumenta o filho proteobactérias. E há uma redução dos firmicutes. Há um relativo aumento dos bacteroidetes, principalmente à custa da Prevotella. Além disso, nós vamos encontrar redução da diversidade, declínio de micro-organismos benéficos, com aumento de bactérias anaeróbias e diminuição de ácidos graxos de cadeia curta. No entanto, há que se lembrar que vai sempre existir uma variabilidade interindividual, por conta de peso, altura, o local, uso de antibióticos e da própria dieta. Vejamos um exemplo de uma ação da dieta sobre a microbiota intestinal. Trata-se de pacientes que têm doença inflamatória intestinal e eles podem estar ingerindo uma quantidade distinta de antioxidantes, de ômega 3, de gorduras. E nós vemos que aí se associa, pelo menos, a uma redução de Clostridium firmicutes e aumenta os bacteroidetes e proteobactérias. Um outro ponto bem estudado recentemente é o papel do exercício em modular uma microbiota saudável. Ou seja, existe uma conversação cruzada intensa entre exercícios físicos e resposta neuroendócrina a respeito, envolvendo o eixo hipotálamo, hipófise, hipofisário e adrenal. E essa situação do exercício e a microbiota vai num loop com feedback positivo. Contudo, tem que lembrar que isso é útil num estresse moderado. Mas quando nós temos um estresse exagerado, extenuante, olímpico, aí nós vamos ter uma situação bastante mais grave, com alterações biológicas e de microbiota que ainda estão em estudo. A microbiota, em equilíbrio, tem funções benéficas, como nós já mencionamos. E nesse caso, nós estamos falando de bactérias do filho Firmicutes, nós estamos falando de bifidobactérias, nós estamos falando de Akkermansia, Roseburgia e Faecalibacterium prausnitzii, que são associadas à produção de ácidos graxos de cadeia curta, elas diminuem a permeabilidade intestinal e aumento de diversidade. No entanto, quando nós temos uma disbiose, a gente perde essas funções benéficas já mencionadas e aparecem outras, como, por exemplo, os bacteroides dorei, o Eubacterium pectali, os Clostridium perfringens, né? Há uma diminuição de bacteroides de Akkermansia e de Enterococcus, assim como de Faecalibacterium prausnitzii. Assim, quando nós temos uma relação de microbiota saudável e desbiótica, nós podemos ver que na desbiose nós vamos ter a presença de desenvolvimento de algumas doenças metabólicas, a redução das tight junctions, aumento de células caliciformes, placas de Peyer anormal e uma resposta imunológica alterada.
nada no sentido de inflamação. Torna-se muito interessante fazer a taxonomia da microbiota. E isso permitiu saber que a comunidade bacteriana ela tem um pequeno número de espécies muito abundantes, ricas, e um grande número de espécies raras e de baixa abundância. E é nesse sentido que vale a pena se avaliar o microbioma intestinal, que no caso é feito através da colheita de material fecal, extrai-se o DNA e se pode fazer ou o sequenciamento de um único gene-alvo ou através de um sequenciamento de metagenômica, que são sequências curtas de todo o DNA fecal obtido. Essa análise por 16S-RNA, tem esse nome, mas ele é DNA, se vale deste gene ribossômico que dispõe de regiões multivariáveis, como a V3, V4 e outras aqui achuleadas, que uma vez sequenciadas, dá mais ou menos os 3.500 pares de base, permite comparar os resultados obtidos com bases disponíveis de bibliotecas, como a Silva Green Genes, e com isso estabelecer uma série de observações, como, por exemplo, os filhos, como, por exemplo, os gêneros, as espécies, e também, se for possível, estabelecer uma assinatura do perfil microbiológico, que permite aí, olhando na literatura pertinente, comparar os resultados obtidos com os disponíveis da literatura. Basicamente, o que vai se buscar é a distorção entre os filhos, a redução da riqueza e diversidade, diminuição de bactérias marcadoras de saúde intestinal e a presença de bactérias patógenas. Na literatura, existem uma pleiade de situações de distúrbios de saúde e mesmo doenças associadas à microbiota intestinal. Não só as do trato digestivo por si só, mas também à distância, como doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças endócrinas, obesidade, até mesmo artrite e condições ósseas, além do câncer. Então, nós vemos aqui, já existem essas associações, ainda não se conseguiu chegar no nível de causalidade, é possível que isso seja mais para o futuro, mas nós já vemos que, em várias situações mencionadas, a modificação da microbiota intestinal, atuando sobre o sistema imunológico e principalmente deflagrando respostas do tipo TH17 inflamatórias, está associada a doenças. O futuro aponta que vai ser necessário uma integração entre microbiota, metabolômica, proteômica, diferentes modelos que incluem vias metabólicas, vias regulatórias, produção de proteínas e comunidades microbianas. Então, nós vamos, provavelmente, em alguns anos, chegar a uma biologia microbiana preditiva. E um bom exemplo disso é um estudo bastante recente, onde indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal, em vermelho, doença de Crohn, e em laranja, colite ulcerativa, foram comparados com pacientes ou indivíduos controles sem doença inflamatória. O gráfico de componente principal aponta claramente como os pacientes de Crohn se destacaram dos demais. Mas o que eu gostaria de mostrar nesse momento é um avanço aonde os autores foram capazes de correlacionar, utilizando-se de metabolômica não target e da microbiota anteriormente mostrada por shotgun em amostras fecais, e eles perceberam que várias espécies bacterianas participam da síntese de uma mesma enzima. E, por exemplo, a enzima piruvato sintase, ela está enriquecida, como nós vemos aqui, nos controles. Os controles estão
mostrados à esquerda aqui. E o tipo de abundância da espécie pode diferenciar retocolite, doença de Crohn e controles. Se não vejamos na ATPase portadora de magnésio, que está bastante elevada nos controles e à custa da produção pelo Ruminococcus gravis, na tabela da direita em vermelho. Vejam que a doença de Crohn no centro não tem praticamente essa enzima, ou muito pouco, assim como a retocolite tem menos. Já a liase amonietanolamina ou a redutase da glutationa de sulfito, que são produzidas pela Escherichia coli, estão muito presentes no controle, pouco presentes no retocolite, mas ausentes, né, na doença de Crohn. O que isso aponta? Que nós vamos conseguir, através da metagenômica, muitas informações. Né? Primeiro, distinguir entre doença de Crohn e retocolite em casos de difícil diagnóstico, utilizando esses métodos, mas, além disso, saber o que é que vai ser necessário no futuro oferecer a esses pacientes. Então, em conclusão, nós poderíamos dizer que nossos microbiomas são autóctonos e específicos aos nichos ecológicos que ocupam. A simbiose é única. A microbiota é reconhecida como uma componente do self. Nós somos juntos, portanto, vamos cuidar da nossa microbiota e o que comemos é que vai garantir o tipo de microbiota que temos. Mas ela vai se modificar com a dieta, idade, medicamentos. Existe uma associação clara entre saúde e microbiota intestinal saudável, assim como existe também associação entre doenças e microbiota intestinal alterada. E a ciência da microbiota está em franca expansão. Convido a todos para conhecerem o maior portal de nutrição da América Latina, em termos de informações para profissionais da saúde em azul e para todos em vermelho. Assim como conhecerem os nossos cursos do ganepeducação.com.br e o maior, completo e indispensável coleção de vídeos para a nutrição no Ganep Play. Agradeço muito a atenção de todos e cumprimento mais uma vez a Ilse e o professor Franco Lajolo pela maravilhosa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, professor Dan, pela excelente aula, muito didática. Eu gostaria agora de chamar o professor Thomas Ong para sua apresentação. No final, passaremos então às discussões. Thomas, por favor, se você puder iniciar. Bom dia a todos. Bom dia, professor Franco, Bárbara, Flávia, Laila e professor Dan e a todos que nos assistem. Eu quero agradecer ao Ilse por essa oportunidade de falar um pouco sobre nutrigenômica e de apresentar um pouco das nossas pesquisas em epigenética. Aqui, só um minutinho, eu vou colocar minha apresentação. Tá? Vamos ver se dá certo. Alguém poderia confirmar se apareceu? Apareceu, Thomas. Apareceu. Maravilha. Então, eu vou dar início, professor Franco, dizendo que eu estou muito honrado, né, de estar nesse webinar e é uma satisfação, né, suceder ao professor Dan, uma vez que o tema que ele tratou, né, do microbioma e a nutrição, está intimamente ligada à nutrigenômica, né? Tanto é que nós temos nos encontrado em vários eventos, né, muitas vezes em sessões conjuntas. Bom, o tema que me coube é os avanços em nutrigenômica, né? Então, eu gostaria de começar destacando que, atualmente, não há discussão de que as doenças crônicas não transmissíveis são os principais problemas de saúde pública, né, em nível global, mas também no nosso próprio país, né? E o enfrentamento dessas doenças crônicas não transmissíveis
é algo bastante desafiador por conta dessas doenças serem multifatoriais, né? Elas não serem atribuídas a uma única fator etiológico, mas na verdade é uma miríade de fatores, né, ambientais, onde eu posso destacar, por exemplo, o nível de atividade física, o padrão de sono, o consumo de medicamentos, hábitos de tabagismo, sedentarismo, exposição a poluentes, né? E no nosso caso aqui na apresentação, do ponto de vista nutrigenômico, o interesse maior será em relação à alimentação, né? De que forma, né, que esses fatores ambientais vão modular o risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, obesidade, diabetes e o próprio câncer, né? Se sabe que há uma interação desses fatores ambientais com o nosso background genético, e aqui eu vou reforçar que cada um de nós tem um genótipo específico, né? Assim como tem um microbioma específico, como o Dr. Dan disse, né? E dependendo dessa interação entre o ambiente e o genoma, diversos mecanismos celulares e metabólicos vão ser acessados, né? Afetando o fenótipo, né? E o fenótipo aqui eu vou simplificar como sendo o balanço entre estado de saúde e de doença, né? Então, do ponto de vista nutrigenômico, nós entendemos que para se conseguir estabelecer, sobretudo, medidas preventivas para as doenças crônicas não transmissíveis, faz-se necessário compreender de que forma acontece essa interação entre o ambiente e o genoma. Eu vou focar na interação gene-nutriente, né, que é o objeto de estudo da nutrigenômica. Essa interação ela é extremamente complexa, né? Ela vai acontecer em vários níveis, então pode acontecer a um nível genético, epigenético, transcriptômico, proteômico e metabolômico, né? E aqui é importante destacar que essa interação ela é bidirecional, né? Tanto o composto bioativo do alimento ou nutriente que eu ingiro pode afetar esse fluxo da informação genômica, ou seja, a expressão gênica, né? E da mesma forma, o meu próprio genoma particular pode afetar a forma como vou responder à alimentação, ou seja, a interação gene-nutriente é uma interação bidirecional. Na área de nutrigenômica, a principal ênfase, né, é no aspecto genético, né, e também no aspecto transcriptômico. Aqui na minha apresentação, eu vou enfatizar uma dimensão menos estudada da interação gene-nutriente, que é aquela que acontece em nível epigenético, né, que alguns até vão chamar de epigenética nutricional. Bom, do ponto de vista da nutrigenômica, é importante esse conceito de que se entende que os nutrientes e os compostos bioativos seriam sinais dietéticos, né? E esses sinais, eles podem ser captados, né, pelos nossos vários sensores distribuídos em vários sistemas, né? Aqui nós temos uma situação A e uma situação B, né? Numa situação A, vamos assumir que uma dieta rica em lipídios saturados, muito açúcar, poucos bioativos, né? Esse indivíduo, por ter um genótipo específico, né, ele não se abala, né, em termos da homeostasia, né? Quer dizer, esse insulto metabólico, ele é logo normalizado, e isso é possível ver a partir de assinaturas de saúde, né? Então, aqui nós temos uma imagem que mostra o padrão global de expressão gênica, né? E isso aqui foi baseado numa análise do transcriptoma total do tecido adiposo de um indivíduo que, mesmo digerindo uma refeição de fast food, né, ele consegue normalizar a alteração da expressão gênica e, com isso, o metabolismo de lipídios, de glicose, etc. Né? Aqui, numa situação, nós temos um indivíduo que tem um genótipo sensível, por exemplo, ao diabetes do tipo 2, e ele, especialmente frente ao consumo, né, dessa mesma dieta, né, fast food, por exemplo, vai manifestar, né, uma assinatura genômica no tecido adiposo que vai contar uma história de que esse indivíduo está mais à frente no processo de desenvolvimento
de diabetes do tipo 2, por exemplo, né? Então, é por isso que, em termos clínicos, né, se espera que, no futuro, com o barateamento dessas tecnologias, que já está acontecendo, né, que na prática clínica seja algo rotineiro, que se avalie o padrão de expressão gênica global, né, por exemplo, de tecido adiposo e de outros tecidos, né, assumindo que as biópsias sejam também mais desenvolvidas. Quais são os objetivos da nutrigenômica, né? Então, eu posso destacar uma delas, né? Ela busca entender como a nutrição influencia vias metabólicas e o controle homeostático, como essa regulação é alterada nas fases iniciais de doenças crônicas não transmissíveis, qual a contribuição de genótipos individuais para o risco de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui, de forma interessante, né? Quem seriam os indivíduos respondedores e não respondedores a uma determinada intervenção nutricional, né? Os nutricionistas e nutrólogos, né, que têm experiência clínica, vão afirmar, né, que dentro da sua prática diária vão existir indivíduos que respondem a uma dada intervenção, enquanto que outros indivíduos não vão responder a essa mesma intervenção. Isso é muito notório, por exemplo, no processo de emagrecimento, né? A explicação para essa diferença de resposta, classicamente, tem sido atribuída a diferenças no genótipo, né? Mas aqui na minha apresentação, eu gostaria de ressaltar que essa diferença de resposta ela não se limita à diferença de genótipo, ela pode estar relacionada também a diferenças nos estados metabólicos, pode ter a ver também com diferença na idade dos indivíduos, não é? O professor ressaltou o papel da microbiota intestinal afetando, né, a resposta a uma dada intervenção dietética. E, no meu caso, eu também vou querer reforçar e ressaltar que essa diferença de resposta, né, a intervenções nutricionais, ela vai depender também do nosso epigenoma. Esse epigenoma nosso também é próprio e vai variar, inclusive, de célula para célula, de tecido para tecido. Então, se nós temos um objetivo, né, um ponto de partida de estabelecer uma nutrição mais personalizada, né, é importante entender que existem grandes desafios nesse sentido, né, e que todos esses fatores devem ser levados em consideração. Em 2014, a American Dietetic Association ela estabelece um position paper, né, em que ela reconhece que a nutrigenômica é uma ciência importante para a área de nutrição e permite avançar o conhecimento da interação gene-nutriente, e ela vai afirmar, no entanto, que a aplicação clínica, né, da nutrigenômica ainda está em sua infância, sendo necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas. Aqui um outro artigo bastante importante dessa mesma época, né, que foi escrito por um grupo de trabalho, né, um Working Group Report da American Society of Nutrition, né, em que um grupo de grandes e renomados pesquisadores da área de nutrição desenvolveram uma análise, fizeram uma análise crítica de quais seriam os aspectos principais, as prioridades na pesquisa em nutrição, no sentido de se promover a saúde e reduzir o risco para doenças crônicas não transmissíveis. Então, eles destacam cerca de 7 prioridades. Aqui eu vou me ater, na verdade, a essa que está mais relacionada ao tema de hoje, né? Em que eles destacam como principal necessidade de pesquisa em nutrição o entendimento da variedade individual na resposta à dieta, né? Eles vão destacar o papel das ômicas na nutrição, então eles vão nomear nutrigenômica e nutrigenética, que são importantes para se entender o papel da digestão, o entendimento de como se dá a digestão, absorção, metabolização e função de nutrientes, o estabelecimento de biomarcadores nutricionais e de doenças, as necessidades nutricionais individualizadas e as intervenções nutricionais personalizadas, né? Eu, particularmente, tenho interesse nessa outra questão que eles colocam, né, como uma prioridade de pesquisa, que é entender a especificidade tecidual e a importância da temporalidade na resposta à dieta. Então,
Duas perguntas importantes nesse sentido seriam: quais tecidos são mais influenciados por fatores dietéticos e em que fases críticas da vida ocorre essa influência, né? Então, essas são perguntas de pesquisa bastante interessantes, né? Quando eu ingiro um belo prato de salada que contém uma série de compostos bioativos, né? Como se dá a influência no fígado, no pâncreas, no tecido adiposo, no intestino, né? Quer dizer, os dados mostram que a resposta ela pode ser distinta, né? E é importante se compreender isso para conseguir se estabelecer recomendações nutricionais, né? Um outro aspecto também que eu destacaria aqui é que a forma como nós respondemos à alimentação, ela vai depender de quando essa alimentação acontece, né? A exposição a uma determinada intervenção nutricional durante o início da vida, ele pode ter um impacto para o fenótipo, e essa resposta pode ser diferente ou pode nem acontecer quando a gente está considerando a vida adulta, né? Por isso que essa caracterização de como a resposta à alimentação se dá nas várias fases do ciclo de vida também é essencial do ponto de vista nutrigenômico. Bom, aqui é a expressão gênica 101, né? É um processo que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, né? A gente sabe que dentro das nossas células existe todo o genoma, que contém cerca de 20 mil genes, né? E dependendo de como esses genes são expressos, né, dando origem às proteínas, né, isso vai ter um impacto no nosso metabolismo, no comportamento das nossas células, na inflamação, no estresse oxidativo, afetando, assim, o nosso risco para uma dada doença ou, eventualmente, promovendo uma saúde metabólica, né? Esse é um processo que ele não atua isoladamente, ele vai ser direcionado muito em função ao meio ambiente ao qual nós estamos expostos, né? E aqui eu poderia destacar que a alimentação, se não é a principal, é um dos principais fatores ambientais que vai afetar o funcionamento do nosso genoma, afetando a expressão gênica por mecanismos extremamente complexos e dinâmicos, né? Essa imagem era bastante ilustrativa disso que eu afirmei. Nessa parte, nós temos o indivíduo com status de saúde, né? E aqui, no situação B, temos o indivíduo que tem uma nutrição inadequada, né? Interessante observar que o padrão de expressão gênica é distinto, né, numa e noutra situação. E aqui é importante ressaltar que é muito necessário que se adote uma visão de sistemas, né? Isso porque um nutriente pode afetar vários genes e vários nutrientes podem afetar o mesmo gene. Então, as interações que vão acontecer a partir da exposição nutricional, elas vão ser dinâmicas, e um gene vai afetar a expressão de outro gene, né, levando a uma modulação de redes genômicas. Então, se eu quero entender a interação gene-nutriente, não é mais suficiente que eu analise alguns genes por vez. É importante que se tenha, quando possível, né, uma visão global de como ocorre a modulação da expressão gênica, analisando transcriptoma, proteoma e metaboloma. Aqui é um mecanismo mais detalhado, né, de como, no caso, compostos bioativos, como compostos fenólicos e compostos sulfurados, podem promover um estado de saudabilidade na célula. Se entende que componentes bioativos como a curcumina e o sulforafano sejam sinais químicos, sinais dietéticos, e esses, uma vez que são ingeridos e assumindo que eles cheguem em uma célula-alvo, eles vão afetar uma série de vias de sinalização celular que vão culminar na ativação de um fator de transcrição que irá ligar ou desligar genes. Nesse caso, eles vão ligar genes
que correspondem a, por exemplo, genes antioxidantes, como a glutationa S transferase, né? E isso vai proteger a célula, por exemplo, do ataque de agentes carcinogênicos que eu vou encontrar no ambiente, na alimentação, na água e no próprio ar, né? Então, do ponto de vista nutrigenômico, nós poderíamos dizer que é interessante se consumir bioativos, uma vez que eles vão induzir a expressão de enzimas antioxidantes, né? Em termos de timing, né, uma coisa que é importante destacar é que quando, por exemplo, eu faço uma refeição, né, rica em frutas e hortaliças, né, eu vou ter um aporte de uma série de bioativos, eles vão afetar a expressão gênica, né, de várias vias. No entanto, a magnitude desse efeito ela vai ser curta, porque, diferentemente de fármacos, compostos bioativos eles não são tão biopotentes. Então, se estima que a influência desses bioativos na expressão gênica vai ter uma duração de minutos a, no máximo, algumas horas, né? Isso vai dizer que, se eu quero garantir uma expressão gênica mais alinhada com o padrão de saudabilidade, significa que, ao longo do meu dia, eu devo colocar em todas as minhas refeições frutas e hortaliças. Existe uma outra forma, né, pela qual os nutrientes compostos bioativos podem afetar a expressão gênica, né? E essa forma é a forma epigenética, né? E aqui é interessante destacar que, dependendo da fase onde acontece a exposição nutricional, você pode ter uma regulação da expressão gênica não mais de curto prazo, como foi o exemplo anterior, mas de longuíssimo prazo, né? Isso pode afetar o nosso risco de doenças, né, por décadas. Bem, o que vem a ser a epigenética, né? A epigenética ela é referida como fatores moleculares podem afetar a estrutura da cromatina. Vocês se lembram que o DNA é uma molécula bastante longa, né? E que, para ele caber no núcleo celular, ele precisa se enrolar em torno de proteínas que são chamadas histonas, né? Essa conjunção entre histonas e DNA nós chamamos de cromatina. A cromatina mais compactada pressupõe uma região genômica menos expressa, ao passo que uma cromatina mais relaxada pressupõe uma região genômica mais ativa, né, de genes que estão sendo expressos. Os fenômenos epigenéticos vão justamente influenciar na arquitetura da cromatina e, dessa forma, vão afetar a expressão gênica. Os principais fatores epigenéticos são a metilação do DNA, a modificação, né, das histonas e, mais recentemente, passou-se também a considerar a própria expressão de microRNAs como fatores epigenéticos. Aqui é importante destacar que se tem particular interesse na caracterização dos promotores gênicos, uma vez que esses são os sítios que podem ser altamente metilados, né? Então, por exemplo, um promotor hipermetilado, ele vai levar uma cromatina mais compactada e com silenciamento gênico, ao passo que um promotor gênico desmetilado, ele vai levar uma cromatina relaxada e isso vai induzir a expressão gênica. Os compostos bioativos, vários, como ipicatequina, genisteína, resveratrol, entre outros, foram demonstrados que, pelo menos em sistemas in vitro, eles conseguem afetar uma série de marcas epigenéticas, tanto em nível de metilação do DNA, como em acetilação de histonas, por exemplo, né? E agora, o grande desafio é entender de que forma isso acontece e qual que é o sentido, né, a repercussão dessas modificações epigenéticas para o estado de saúde ou doença. Do ponto de vista do câncer, né, que é uma doença que ela é uma doença bastante complexa, né, e aqui eu gostaria de reiterar que ela é passível de prevenção, nós propusemos na literatura
de que seria importante, em termos de prevenção do câncer, que se mirasse, né, com bioativos e nutrientes, já em alterações epigenéticas que vão acontecer no início do processo carcinogênico. E esses vão envolver uma modulação da hipometilação global do DNA, né, uma prevenção da hipermetilação de promotores de genes supressores de tumor e uma modulação de oncomodificações em histonas, né? É muito mais fácil atingir essas marcas epigenéticas nesse período inicial da doença do que quando o câncer ele já se instaura, onde os fenômenos epigenéticos já são bastante intensos. Aqui são os estudos iniciais do nosso grupo, em que nós observamos que o selênio, quando se trata de células agora de câncer de mama, né, com selênio em formas orgânicas e inorgânicas, é capaz de afetar a maquinaria epigenética e, nesse caso, é capaz de inibir a expressão da DNA metiltransferase 1, que é uma enzima importantíssima para promover o processo de metilação, né? Nós analisamos algumas outras marcas em histonas, e aqui a gente vê um complicador, né? Aqui, de forma interessante, a forma orgânica do selênio, ela inibiu, né, o nível de trimetilação da histona 3 no resíduo K9, ao passo em que no selênio, na forma inorgânica, você tem uma diminuição da acetilação da histona 4 no resíduo 16, né? Aqui você tem uma diminuição, ao passo que, quando se trata com a forma orgânica, você tem um aumento, né? Ambas os tratamentos, né, com a forma orgânica e inorgânica do selênio, reduziram a proliferação celular. No entanto, a forma como eles impactam marcas epigenéticas, ela pode ser oposta, né? E isso ainda é um baita de um gargalo para você conseguir entender como o selênio afeta o câncer de mama. Bom, existe um interesse muito grande pelos processos epigenéticos já no início da vida, né? E no início da vida, eles vão ser muito importantes para controlar o desenvolvimento embrionário e fetal, e isso vai envolver o silenciamento de determinados genes e a ativação de outros genes, né? Então, se você pegar, por exemplo, no feto, o hepatócito que vai se formando, né, e o adipócito também se forma, eles vão conter o mesmo genoma. No entanto, em termos morfológicos, eles vão ser muito distintos, né? E essa distinção em termos de função e morfologia, ela vai depender muito do padrão epigenético que é estabelecido já no início da vida, né? Pode-se entender, até fazendo uma analogia, que o nosso genoma ele seria um hardware que permite que o nosso organismo funcione, mas que o epigenoma ele seria o software, né, que controlaria a forma como esse genoma opera. Então, cada célula, cada tipo celular tem um epigenoma característico e que foi estabelecido logo no início da vida. É isso que eu comentei, né? Então, é importante que os tipos celulares eles variam em relação ao seu epigenoma e eles continuam sendo adipócitos ou hepatócitos, células renais, porque o epigenoma, o padrão epigenético em cada uma dessas células é mantido, uma vez que padrões epigenéticos eles são herdáveis, né? Existem mecanismos que permitem a perpetuação dos padrões epigenéticos adquiridos no início da vida, né, ao longo das várias divisões celulares. A questão também que é importante destacar que o epigenoma ele é uma entidade dinâmica, né? Então, ele é estabelecido no início da vida, quando se tem a concepção. O espermatozoide chega com um epigenoma, meio genoma em um dado estado epigenético, e o óvulo ele tem o meio genoma também em outro estado epigenético. Para que a fecundação ela seja possível, é necessário que haja uma desmetilação global dos genomas, de tal forma que se estabeleça a totipotência,
e os vários tipos celulares sejam estabelecidos, né? Justamente por conta dessa plasticidade do epigenoma no início da vida, né, você tem especial preocupação em como fatores ambientais, sobretudo a nutrição, poderiam afetar a forma como o epigenoma se estabelece e como isso poderia programar maior ou menor risco para uma dada doença crônica não transmissível. Aqui a gente tem uma capa do Time, já tem uma década, né, em que se destaca, né, justamente o papel das experiências maternas durante a gestação e lactação, que são fases críticas do desenvolvimento, na saúde no longo prazo, né, da descendência, né? Então, essa ciência se chama a ciência das origens fetais, ela não é nova, né? Ela começou já há mais de 30 anos com os trabalhos pioneiros de Barker, né? Mas, de toda forma, é importante verificar que, para a mídia, né, para o público não especializado, se estabelece a importância dessa relação entre a nutrição materna e a saúde no longuíssimo prazo. No meu grupo, eu tenho interesse tanto na influência da nutrição materna, né, durante a gestação e lactação, no risco para o câncer de mama das filhas na idade adulta, e mais recentemente nós pudemos também observar que o próprio pai, a nutrição do futuro pai durante a pré-concepção, pode afetar o risco das filhas durante a idade adulta. Então, esse é um dos primeiros estudos que mostram isso na literatura. Nós conduzimos um estudo onde futuros pais foram suplementados com selênio ou se induziu uma deficiência de selênio nesses indivíduos, né? E nesse caso é interessante verificar que as filhas de pais que tiveram deficiência com selênio durante a pré-concepção, elas têm maior risco de câncer de mama na idade adulta, ao passo que a suplementação com selênio dos pais não teve nenhum efeito em relação ao risco de câncer de mama das filhas na idade adulta. Então, aqui a gente tem um estudo que mostra que a temporalidade é importante no sentido de influenciar a resposta à intervenção com selênio, por exemplo. Eu mostrei os dados, aqueles dados anteriores, quando você trata uma célula de câncer de mama, né, que já representa já uma situação de indivíduo adulto, né, você tem uma proteção, né, e isso envolve, inclusive, a modulação de fatores epigenéticos, ao passo que quando você coloca isso antes mesmo do início da vida, a partir da pré-concepção masculina, você não vai ter efeito quando você suplementa com selênio. Aqui, a problemática em si vai ser justamente a deficiência de selênio. Então, as recomendações elas podem variar, né? Talvez aqui, por isso da vida, em tese, se poderia se preocupar com a nutrição do futuro pai em se garantir o nível de estabilidade, o nível de consumo de selênio que esteja em linha com as necessidades diárias recomendadas, né? Eu vou avançar um pouco, porque eu já gastei bastante tempo da minha aula, só mostrando um segundo estudo, né, também com pais, onde nós fizemos uma intervenção em futuros pais, em animais, eles receberam uma dieta hiperlipídica à base de banha de porco ou óleo de milho, né, e houve um grupo controle, né. O principal resultado aqui que nós observamos é que quando se oferece banha de porco para os futuros pais, durante a pré-concepção, as filhas têm maior risco de câncer de mama na idade adulta, e de forma surpreendente, quando você dá essa mesma ração hiperlipídica, agora em que se substitui a banha por óleo de milho, você tem uma proteção das filhas contra o câncer de mama, inclusive quando se compara com as filhas de pais do grupo controle. Então, se a gente quer pensar em intervenções nutricionais para, por exemplo, se promover a saúde e se reduzir o risco de câncer de mama, né, a gente vai ter que considerar qual que é o impacto de cada nutriente, né? A gente não vai poder considerar que os lipídios podem ser unificados, né, num único termo, né, gordura, e que os efeitos vão ser os mesmos, né?
dependendo do padrão de ácidos graxos, isso vai ter uma influência distinta, né? Então, se a gente fala de uma nutrição personalizada, isso tem que ser levado em conta, não só isso, mas também o momento em que esses tipos dietéticos eles são ingeridos, né? E aqui, para finalizar, eu gostaria de mostrar que a alimentação paterna, né, ela tem um importante impacto no padrão epigenético nas próprias células germinativas, né? Então, aqui a gente vê que existe um padrão muito diferente do microRNA global em amostra de esperma de pais que receberam dieta com banha de porco e pais que receberam a dieta com óleo de milho, né? E de forma interessante, se observa que nas filhas, né, que não foram expostas diretamente a banha de porco ou ao óleo de milho, se observa também uma modificação no padrão de microRNAs quando nós analisamos o tecido mamário já adulto, né? Isso significa que é importante, se a gente quer promover a saúde, né, da descendência, é importante que a gente já comece pensando não apenas na melhoria da saúde das futuras mães, mas também dos futuros pais, né? Aqui há uma prova de conceito de que o que o homem ingere pode afetar a epigenética de suas células germinativas. Isso pode ter um impacto duradouro até a idade adulta das filhas, né? Então, quanto mais a gente entender esses processos, melhor será para se direcionar as recomendações nutricionais, começando já na pré-concepção. Eu encerro por aqui, agradeço o espaço, né, e fico à disposição para eventuais perguntas. Abri o microfone agora. Estou esperando a minha imagem aqui, que ainda não apareceu. Agora sim. Agora sim, estamos te vendo, professor. Só não estamos vendo o professor Dan ainda. Estamos todos aí. Thomas, Franco, obrigado pela excelente. Professor, não estamos conseguindo te ouvir. E por compartilhar os seus resultados de pesquisa aqui, sempre muito interessantes. Professor Franco? Eu acho que travou a conexão do professor mesmo. Franco. Bom, enquanto o professor tenta aí melhorar a sua conexão. Isso, travou, professor. Tenta falar de novo mais um pouquinho aí, vamos ver se voltou. Não, ainda não. Bom, professor Thomas, professor Dan, foi duas excelentes apresentações. Como sempre, a gente aprende muito com vocês. A gente pode assistir 1000 palestras de vocês e sempre a gente está aprendendo algo novo. É impressionante. E a claridade, como vocês falam, né? Todas essas informações não são dois tópicos que não são de fácil compreensão, né? E a maneira como os senhores expõem é fascinante e a gente consegue aprender muito. Muito, muito obrigada. O professor Franco, eu acho que deve estar tentando se reconectar, mas vamos então para as perguntas. Deixa eu abrir aqui. A primeira pergunta é para o professor Dan. Qual a diferença entre microbioma e microbiota? Ótima pergunta, que se tem muita confusão. Quando a gente fala em microbioma, nós estamos falando do conjunto de micro-organismos
vírus, arqueias, protozoários que habitam um determinado organismo. Quando você fala de microbiota, você está falando especificamente de um órgão ou até de um sistema, e você pode especificar se você vai estar falando de uma microbiota intestinal bacteriana ou se você vai falar amanhã ou depois de um viroma. Eu estava lendo ontem uma notícia que pesquisadores identificaram milhares de vírus em material fecal que antes não tinham noção que existia tamanha quantidade de vírus excretadas em material fecal. Ora, eles lá não estão à toa, né? Então, com certeza, alguma coisa, alguma interação está havendo entre esses vírus e as bactérias no intestino. Basta dizer que fagos, quando entram em bactérias, são capazes de modificar o comportamento dessas bactérias. Então, está vendo que essa ciência ela está engatinhando. Eu queria aproveitar agora a Bárbara, que tem outra questão aqui, que é nesse nível, seria para o Thomas, a diferença entre nutrigenômica e nutrigenética. Então, essa é uma diferença, na minha opinião, apenas operacional, né? Eu chamo tudo isso de nutrigenômica. Alguns vão dizer que na hierarquia existiria uma genômica nutricional dividida entre nutrigenômica e nutrigenética, né? Então, acho que para fins pedagógicos, aqui eu vou considerar que o grande termo é genômica nutricional e que ela pode ser dividida em nutrigenômica e nutrigenética. Ambas elas vão analisar a interação gene-nutriente. E eu mencionei para vocês que essa interação ela é bidirecional, né? No sentido em que o que eu como afeta a expressão gênica, por exemplo, nos meus adipócitos, e vai afetar o meu fenótipo, né? Esse ramo que estuda a interação gene-nutriente eu chamo de nutrigenômica, né? Que vai olhar o alimento em relação ao genoma. Mas existe uma contrapartida nessa interação gene-nutriente quando eu penso o meu genoma com suas características específicas, com as suas variações específicas, né? E dependendo dessas variações, isso vai afetar a forma como eu respondo à alimentação. A nutrigenética ela está interessada nessa dimensão dos nossos polimorfismos gênicos e como isso afeta a nossa resposta a uma dieta de emagrecimento, a um consumo de uma dieta rica em frutas e hortaliças ou fast food, por exemplo, né? É difícil pensar na interação gene-nutriente sem considerar uma ou outra genômica, nutrigenômica e nutrigenética, né? Eu assumiria até que seria mais ou menos o yin e yang aí da interação gene-nutriente, né? Não faz sentido uma coisa sem a outra. Agora, para complicar um pouco a história, a gente também precisa considerar a dimensão epigenética nutricional. E aí a gente vai ver que a epigenética ela vai afetar tanto o ramo nutrigenômico como o ramo nutrigenético, né? No nutrigenômico, eu estou interessado em como os nutrientes afetam a expressão gênica. Isso acontece em nível transcricional, pós-transcricional, pós-tradução. E quando a gente adiciona o componente epigenético, como sendo um mecanismo de regulação da expressão gênica por nutrientes, eu adiciono um nível de complexidade nessa interação. Quando eu penso no meu genoma específico, com seus vários polimorfismos, se estima que cada um de nós tenha 200 mil polimorfismos de nucleotídeo único, eu teria que sobrepor a esse genótipo o meu epigenótipo. E aí a coisa vai complicar, porque enquanto o genótipo ele é idêntico para todas as células somáticas, o epigenótipo ele vai variar de tecido para tecido. Lembre-se que cada tecido tem uma programação epigenética, mas, além disso, vai se diferenciar no próprio tecido em si. Por exemplo, dependendo da irrigação sanguínea, você pode ter uma pressão de oxigênio distinta que vai afetar o epigenoma em níveis distintos. Então, por isso que complica muito, né, essa dimensão de como os meus genes vão afetar a resposta à nutrição.
Isso certamente exige uma abordagem sistêmica global, né, para poder compreender tudo isso. Bárbara, eu tenho outra pergunta aqui que veio aqui em seguida. Eu vou interpretar porque é uma questão de obesidade com objetivo de redução de peso, né? E a pessoa quer que se discuta um pouco nos testes de sequenciamento da microbiota se há alguma espécie microbiana mais importante que deve ser estudada, né? Quer dizer, uma assinatura microbiana aí ligada a questões de obesidade, quer dizer, que já estabelecida, que devam ser revistas, devam ser estudadas, quero dizer. Tá. A interface entre obesidade e microbiota tem sido muito estudada. Existem pelo menos umas 7 ou 8 maneiras pelas quais a microbiota poderia contribuir para o excesso de peso. Desde influenciando centros de saciedade através de uma produção maior de propionato, por exemplo, como alterando a conjugação de ácidos biliares, com isso modificando a ação deles nos receptores FRX2 do fígado e influenciando, por exemplo, o controle reverso de colesterol. Admite-se que firmicutes sejam capazes de extrair com maior eficiência energia de alimentos, incluindo vegetais, que seriam fermentados por eles, e daí admite-se, ou admitiu-se durante muito tempo, que um excesso de firmicutes sobre bacteroidetes pudesse ser responsabilizado, como é frequentemente encontrado em indivíduos obesos, por essa razão de contribuição da microbiota na obesidade. Bom, acontece que, embora isso não tenha dúvida sob o ponto de vista experimental, porque os primeiros estudos clássicos, transplante fecal de ratos geneticamente obesos para ratos magros, levaram os ratos magros a ficar obesos e vice-versa. Então, existe, obviamente, um impacto da microbiota fecal sobre a ingestão e sobre o uso da energia excessiva. No entanto, nos seres humanos, isso não ficou tão claro assim, porque quando se observou indivíduos obesos de diferentes regiões do globo, essa relação supremacia dos firmicutes sobre bacteroidetes não se manteve. E aí, a gente precisa começar a pensar que a microbiota ela não é unicamente dependente ela depende do clima, da geografia, da dieta específica da pessoa, da herança genética dessas pessoas, porque existe uma inter-relação. Da mesma maneira que o professor Thomas falou brilhantemente sobre a epigenética, hoje se entende que existe uma relação epigenética entre microbiota e células intestinais humanas e mesmo imunológicas através das células dendríticas. Então, ainda eu acho precoce atribuir um efeito claríssimo para a obesidade por conta da microbiota. E isso tem um impacto grande, porque é óbvio que se nós conseguirmos algum probiótico que seja capaz de reduzir a obesidade, está todo mundo atrás dessa pílula mágica. Então, o que nós temos a esse respeito? Nós temos alguns estudos com o Gasseri. O Gasseri tem, embora os estudos são heterogêneos, tem aí algum efeito sobre a
a obesidade. O mais recente que eu posso contar para vocês é um estudo de um grande amigo meu na França chamado Pierre Dechelotte. O Pierre Dechelotte, ele estuda há muitos anos a anorexia nervosa. E ele verificou que, quando começou o interesse, né, por microbiota, ele resolveu estudar a microbiota da anorexia nervosa. E ele percebeu o predomínio de uma determinada bactéria. Eu não quero me arriscar, mas eu acho que se chama Guinável. Mas eu não quero dizer porque essas coisas a memória falha. Mas, de qualquer maneira, é uma bactéria lá. E ele ficou intrigado com essa bactéria e ele descobriu que essa bactéria secreta, ou ela é capaz de modular uma molécula que leva, em animais de experimentação, à anorexia. E que isso poderia ser, nos indivíduos com anorexia nervosa, esta capacidade de não comer, em que pese todos os hormônios orexígenos, hormônios não, peptídeos orexígenos, neuropeptídeos orexígenos estejam altamente expressos. Mesmo assim, ele não come. Então, ele atribuiu isso ao efeito poderoso dessa molécula. Aí, ele pegou, sintetizou a tal da molécula, pegou a tal da bactéria e deu para um grupo de indivíduos obesos. E, para surpresa dele, e alegria, porque ele tem a patente, houve uma redução, alegria mesmo, houve uma redução, Eu sei quem é, eu sei quem é. tudo que ele preliminar dele, 5% de peso ele conseguiu. Mas mais importante foi o controle da diabetes, que é até mais importante do que a perda de peso nesses indivíduos obesos em que a diabetes tipo 2 participa. Então, tornando uma longa história curta, é provável que exista, sim, uma alteração da microbiota no indivíduo obeso. Se isso é causa ou consequência, ainda não está estabelecido. Experimentalmente, e é uma vasta literatura sobre isso, também é verdade. Que existem algumas tentativas com o próprio Faecalibacterium prausnitzii de redução de peso, também se tentou, com resultados, de novo, heterogêneos. O Gasseri eu já falei, e essa nova bactéria lá francesa, é uma promessa, mas nós temos que esperar, porque muitas promessas, como nós vemos no Brasil, são feitas e raramente cumpridas. Então, em ciência também acontece isso. Muito obrigado, Dan. Não sei se o Thomas quer comentar também do ponto de vista genômico, algo com relação a essa pergunta. É interessante que o que a gente tem em comum com a palestra do professor Dan é a questão que ele também ressalta a importância do início da vida, né? Quando o padrão da microbiota é estabelecido, né? O que a gente sabe, isso tanto em estudos epidemiológicos como experimentais, é de que o futuro pai que é obeso, ele aumenta o risco de seus filhos e filhas se tornarem obesos, né, e apresentarem alterações metabólicas, né? É possível que o componente epigenético seja, vamos dizer, um mediador, né, entre esse ambiente que o pai vivencia, né, e o estado metabólico dos filhos na idade adulta, né? Se observa que nessa área, né, da programação fetal, agora começa a se buscar estudos mais funcionais. Antes eles eram mais descritivos, né? Mas hoje, por exemplo, se observa, por exemplo, que se você dá uma dieta obesogênica para o futuro pai, você tem determinados microRNAs que aparecem alterados, por exemplo, no tecido adiposo dos filhos, e hoje é possível, por existem miméticos desses microRNAs, de você manipulá-los in vitro, justamente em células de tecido adiposo, né, com esses microRNAs,
e observar quais são as consequências que vão acontecer para o metabolismo, né? Esses estudos estão aparecendo, né? Eles têm um custo bastante alto, mas estão começando a mostrar que sim, que o processo epigenético ele poderia ser um causador aí, um dos fatores causadores da obesidade, diabetes, etc. Muito obrigado. Né? Interessante como as coisas se complementam, né? Bárbara, você tem perguntas aí com você? Tenho, sim. A próxima é para o professor Thomas. De que forma a análise do nosso DNA pode auxiliar ou quais informações podem nos dar em relação às intolerâncias alimentares? Então, esse é um aspecto, né, que as intolerâncias alimentares, elas têm um componente genético, né? Então, vai verificar na doença celíaca, por exemplo, né? E entra também a questão da intolerância à lactose, né? Quer dizer, esse é clássico, né? Em que o genótipo ele é fundamental, né? Então, há 10 mil anos atrás, no norte da Europa, você consegue, fazendo estudos, né, de genética antropológica, identificar que houve uma mutação no gene que codifica a lactase, né? E esse gene ele garante que a expressão da lactase perdure até a idade adulta, né? Então, em termos evolutivos, isso é uma vantagem. Se você olhar 10 mil anos atrás, porque permite que você faça uso do leite como uma fonte importante de proteínas e de micronutrientes, né? E com isso, de certa forma, esses indivíduos teriam mais capacidade de sobreviver e propagar seus genes, né? Mas para a maior parte das pessoas, não se tem essa enzima expressa na idade adulta, né? Isso vai ser muito característico, por exemplo, de populações asiáticas, que são muito intolerantes à lactose, né? Então, aí o componente genético ele é bastante clássico, né? O único que eu poderia destacar, assim, de certa forma, poderia ser entendido como uma intolerância, é na questão da fenilcetonúria, né? E talvez seja o exemplo clássico de uma aplicação nutrigenômica nutrigenética, né? A fenilcetonúria ela decorre por duas mutações, né? Por uma mutação num gene chamado fenilalanina hidroxilase. O que ela faz? Ela hidroxila a fenilalanina, né? Que é o aminoácido fundamental para o nosso crescimento, né? Então, na normalidade, na maior parte das pessoas, a gente ingere alimentação com fenilalanina e outros aminoácidos, e a gente vai conseguir metabolizar a fenilalanina hidroxilando, né? Em indivíduos que na loteria genética que se dá quando você tem o momento da concepção, eles recebem o alelo do pai e da mãe referentes à fenilalanina com uma dada mutação, ou seja, a fenilalanina hidroxilase não funciona. E aí você tem um problema muito sério, né? Que se você não acerta a alimentação e não restringe em fenilalanina, você vai levar a vários problemas, como, por exemplo, o retardo do crescimento, o retardo mental. Para esses indivíduos, quase numa alteração genética, você vai direcionar uma dada alimentação. Qual que é a dificuldade de transpor esse modelo para o modelo das doenças crônicas não transmissíveis, né? É que, nesse caso, a gente tem uma doença monossômica recessiva, né? Eu sei que a alteração num único gene leva claramente a um dado fenótipo frente a uma nutrição normal. A dificuldade para você transpor isso para o diabetes, obesidade, câncer e cardiovascular tem a ver com o fato de que essas doenças elas têm um componente ambiental, né, muito proeminente, dependem do genoma, mas não apenas de um único gene, porque vários genes são implicados na sua fisiopatologia, né, e você pode somar tudo isso à questão do epigenoma também, né? Então, assim, embora como prova de conceito a fenilcetonúria seja sempre referida, né, como prova de conceito na área de nutrigenômica, a gente tem que ter maior cuidado quando a gente dá o salto, né, para fenótipos muito mais complexos, que são os das doenças crônicas não transmissíveis. Uau! Obrigada, professor Thomas. Professor Dan, o senhor gostaria de fazer algum comentário?
em relação aos indulentes uma alimentares. pergunta, na verdade, apareceu uma pergunta aqui não, é só um comentário que o Dan colocava daquele composto encontrado na patente. É um desafio muito grande hoje por todas as pessoas, como o Dan, outros pesquisadores de probióticos, prebióticos e microbioma, saber se precisa de fato a bactéria ou se há também a bactéria composta, moléculas simples que ela produz, que podem causar vários desses efeitos. Em cima disso, iniciam-se muitas startups, empresas que querem rapidamente fazer inovação com alta tecnologia. É um campo incrível, né, de competição, procurando o composto que pode virar um medicamento, pode virar um suplemento, pode explicar a ação daquele probiótico, por exemplo, qual foi a bactéria, ou mesmo uma bactéria que possa ser. Então, essa formação do professor Dan é muito interessante, que está acelerando muito o interesse, inclusive industrial, no desenvolvimento de produtos que possam ter não é só a área básica, né? Está havendo investimento de empresas fortes nesse setor, o que impulsiona o campo, sem dúvida. Mas a pergunta que eu tenho é... Oi, Dan? Não, eu ia fazer um comentário sobre isso. Não, pode fazer. Pode. Não, o que você mencionou, Franco, são os pós-bióticos. E no Ganepão nós temos uma conferência maravilhosa sobre uma pesquisadora espanhola, aonde ela mostrou toda a maneira de pensar de construir um pós-biótico, né? Um pós-biótico, apenas definindo, quando você tem uma bactéria que entrega um determinado benefício quando viva, mas mantém esse benefício quando morta pelo calor, ela já pode ser chamada um pós-biótico. Mas o mais interessante é que fragmentos dela também podem entregar esses benefícios, polisaccárides dela também, sobrenadantes dela em cultura também, e moléculas que elas produzem também. Então, está um esforço muito grande, justamente de uma das companhias, em identificar de um dos lactobacilos específicos, uma cepa específica, um pós-biótico, ou seja, não se vai arriscar a dar um lactobacillus vivo, e com benefícios claríssimos. Por que tem riscos? Nem tanto lactobacilos são muito seguros, mas tem alguns riscos, mesmo Thomas depois quiser comentar sobre a integração de material genético de probióticos no material genético do hospedeiro. Existe um risco, por vezes, de uma transmissão de resistência a antibióticos, além de que, em certos doentes muito graves, nós não podemos usar probióticos pelo risco de septicemia que eles podem causar. Então, os pós-bióticos têm seu lugar por serem, obviamente, mais seguros, né? Eles não sofrem essas alterações. Então, é o caminho que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque está se desenvolvendo rapidamente. Vamos aí precisando de gente para trabalhar nisso, né? Aliás, como toda a área de microbioma, de prebiótica, genética. O Thomas, você quer comentar o que o Dan colocou? Eu acho que é isso aí importante, concordo com o que o professor Dan colocou, quer dizer, você fazer uma análise de risco, né? Porque você tem aí, pelo menos em termos de plausibilidade biológica, a possibilidade de incorporação, né, de um fragmento genômico no nosso genoma, né? Isso, assim, historicamente aconteceu. No nosso genoma, nós temos incorporado, por exemplo, parte de genomas de parasitas, de vírus, e, graças a Deus, eles estão desligados, né? E uma forma de justamente permitir essas regiões genéticas, né? Então, a epigenética aí é uma forma de você permitir a dormência de genótipos adquiridos, né? De genótipos, vamos dizer assim, alienígenas, né? Por assim dizer, né? Mas às vezes a coisa falha, né? Então, precisa estar atento em relação a isso.
Na verdade, as agências regulatórias elas são muito estritas com relação a isso, né? As regras da FAO. Aqui no Brasil, nós temos regras da Anvisa. Para aprovar probiótico, tem que passar toda uma bateria de testes para que não haja esse risco. Enfim, é muito tratado, inclusive para os alimentos transgênicos, né? Mas é um risco que tem que ser sempre avaliado, né? Tem uma outra pergunta que sai um pouco agora dessa discussão específica, que é para o professor Thomas, mas eu diria que essa pergunta pode ser para ambos, e eu vou aumentar um pouco o escopo da pergunta, se o perguntador me permitir. Ele fala: em quanto tempo o professor Thomas acredita que essas análises poderão ser utilizadas de forma mais ampla pelos profissionais? Eu diria que essa questão se coloca para o aspecto genômico e o aspecto do microbioma. As coisas estão indo muito rapidamente, esses testes começam a ser usados. Não sei o que a gente deveria fazer para o país conseguir fazer isso avançar de uma forma padronizada, de uma forma que, de fato, possa servir à saúde pública, né? Do lado do que se conhece cientificamente, do preparo dos profissionais, enfim. Eu coloco o desafio de discutir essa questão com essa forma um pouco mais ampla para a gente ver para onde vamos nesse futuro. Obrigado, Michel. Muito bem. Eu posso, se me permite, eu posso começar? Por favor, Tom. Eu acho que é uma questão assim muito importante, né? Porque a gente sempre tem a intenção de que exista uma tradução, né, da pesquisa básica numa pesquisa aplicada e que tem impacto clínico, né? Na área de nutrigenética, se tem essa expectativa, né, assim, dentro da prática clínica, que você possa usar o conhecimento genético, né, em termos de como direcionar a nutrição, né? Então, nesse sentido, já tem tempo que existem empresas, né, em que se faz o sequenciamento genético. No início eram poucos genes, mas hoje se faz mais genes, se faz o sequenciamento de mais genes, né? E com isso, quer dizer, você tem a expectativa de conseguir mais personalizar as intervenções nutricionais, né? A gente tem que olhar com cuidado isso, né? Porque, assim, lá no início, né, quando o projeto Genoma ele foi concluído, você tinha uma expectativa muito grande de que essa tradução da pesquisa numa nutrição personalizada de fato se tornaria algo quase que como da noite para o dia, né? E a gente tem observado, né, e eu espero que minhas pesquisas tenham ilustrado isso, que, vamos dizer, a questão é muito mais complexa, porque o aspecto genético ele não é a única dimensão que vai afetar a interação com o nutriente, né? De toda forma, existem entidades que têm se pronunciado oficialmente, né, de como elas veem a aplicação desses testes nutrigenéticos, né? Você vai ter a ADA, American Dietetic Association, com uma visão bastante conservadora, né, que reflete talvez um período aí de 8 anos atrás, em que ela acha que esteja muito cedo, né, para você aplicar isso na prática clínica. Eu poderia aqui mencionar o Position Paper da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, da SBAN, sobre esse mesmo assunto, e eu acho que esse Position Paper é de 2016, 2017, né, em que a SBAN reconhece, né, o mérito desses testes. Ela diz que tem que ser analisado com cuidado, né, e que, se analisado, se utilizado, quer dizer, entender qual que é o impacto disso, né, o que se permite aferir a partir dos genes, né. Então, a mensagem que eu concordo também com esse position paper da SBAN é de que o teste nutrigenético ele deva ser um teste complementar dentro da prática clínica, né? Isso não exclui você manter a amnese tradicional, o histórico familiar, né? E considerar as recomendações estabelecidas, né? E provavelmente a pesquisa em relação a isso vai evoluir, a gente está vendo isso, né? Mas é difícil de precisar quando isso vai acontecer, uma vez que são muitos os fatores, né, envolvidos. Além disso, eu acho que também o senhor, professor Franco, mencionou a questão da falta, né, de pesquisadores, né?
Eu diria que nessa área há uma falta de pesquisadores, né? A gente precisa ter pesquisadores que ampliem o escopo dessa pesquisa, sobretudo no Brasil, uma vez que a gente tem um genoma que é extremamente miscigenado, né? E acho que são as riquezas do nosso país, mas a gente precisa considerar como isso impacta o aspecto nutrigenético, né? A maior parte dos estudos são feitos na Escandinávia, no sul da Itália, né? Com populações muito definidas, né? E, ao mesmo tempo, é importante que, do ponto de vista de formação profissional, nutricionistas, nutrólogos, eles têm uma formação em nutrigenética, né? A gente sabe que, por exemplo, em nível de graduação, são pouquíssimos os cursos que oferecem disciplinas que dêem um embasamento, pelo menos, fundamental em nutrigenômica e nutrigenética. Eu vejo isso também como um grande gargalo, né? O aspecto educacional. Muito obrigado, professor Thomas. Parece que a própria definição de nutrição personalizada já não tem um consenso claro entre os vários atores associados, né? É entendida desde o ponto de vista de um indivíduo só, que é para ele, até pensando na saúde pública de uma forma global. Eu, como leigo sobre o assunto, tento ler um pouco os papers, ainda não sei muito bem, de fato, se há um consenso sobre a definição de nutrição individualizada, porque dependendo do consenso da definição, pode seguir um rumo ou seguir outro rumo, né? Para as pesquisas, para as políticas públicas e tudo isso, não? Oi, professor, desculpa. se eu puder comentar em relação a isso, eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Tem a ver com a ontologia do que nós consideramos a nutrição personalizada e individualizada, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, e é importante mesmo a gente tentar conceituar isso de forma clara, de uma forma mais clara, porque aí eu vejo um distanciamento, né, entre, vamos dizer, a pesquisa básica e a saúde pública, né, em nutrição. E quando, na verdade, quer dizer, o fim maior é o mesmo, né, você promover a saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado naquilo que é o nosso target. Eu particularmente, como docente e pesquisador na área, eu vejo a nutrigenômica sendo muito útil para se entender de que forma a alimentação afeta a nossa saúde. Ela permite dar um entendimento no nível molecular, metabólico, mas isso não pode estar dissociado do ponto de vista de saúde pública, né, que é uma forma das mais efetivas de você promover a saúde, né? Então, assim, às vezes pode soar, quando você fala que da necessidade de uma nutrição mais personalizada ou individualizada, de que vamos dizer que os consensos não valem mais nada. E longe disso, né? Longe disso de afirmar isso, eu acho que não há discussão, né, de que você minimizar o consumo de gordura, açúcares, né, sal, seja bom para a saúde, mais frutas e verduras, né? Por exemplo, o Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer vai recomendar 10 recomendações para se prevenir o câncer, elas são gerais. Ela vai dizer, por exemplo, que nós temos que comer mais frutas e verduras, né? A nutrigenômica ela é muito interessante no sentido em que ela vai tentar explicar como e por que frutas e verduras podem ajudar a prevenir o câncer ou minimizar o consumo de vermelha. Thomas, apareceu um assistente da tua palestra atrás de você, aí o teu gato. É o René, é o nosso aí. Obrigado, Thomas. Eu pediria ao professor Dan também, se pudesse comentar também, agora de forma mais concisa, porque a gente vai chegando ao final, eu quero aproveitar para algumas outras perguntas. Dan, por favor, você comentar essa questão. Eu acho assim, a ideia de um chip que tenha o seu genoma, o seu epigenoma, a sua metaboloma, em que pese as variações, e a sua microbiota, em que, num consultório, isso seja integrado com softwares apropriados e integrados com a dieta para poder prescrever uma dieta personalizada, é um sonho. É um sonho que, com certeza, vai se realizar daqui a uns 50 anos, talvez. O dia que nós tivermos computadores com a velocidade
de integrar, bastando lembrar que existem no mínimo 20 mil compostos bioativos na nossa dieta. E isso interage, como nós vimos, com o epigenoma, com a microbiota e com o genoma. E é óbvio que isso ainda tem influência do ambiente, do sedentarismo, né? Da poluição, etc., do estresse, etc., etc. Agora, nada disso tem a ver com políticas públicas, que são baseadas em dados epidemiológicos, em conceitos muito bem estabelecidos ao longo de anos e que servem para uma população geral. Quando nós falamos em nutrição personalizada, o que nós estamos tentando ver é qual é a deficiência daquele indivíduo em particular, e alguns deles não é tão difícil. Quando a gente dá sulfato ferroso para anemia, nós estamos fazendo uma nutrição personalizada, porque o cara tem uma anemia hipocrômica, certo? Ou por falta de ácido fólico, sei lá. E assim tem outras coisas que podem surgir. Agora, imaginar como tem acontecido em determinados consultórios, que o indivíduo chega e sai com uma lista de 30 a 40 suplementos dos mais exóticos possíveis, eu fico com um pé atrás, francamente dizendo, porque eu não sei aonde a ciência está se misturando com a magia dos xamãs, para não dizer charlatãs. Obrigado, Dan. Muito lúcido, professor, como sempre. Acho que a Bárbara tem mais questões, aí tem uns minutinhos ainda para aproveitar nossos amigos aqui. Tem uma pergunta para o professor Thomas. É possível em relação à sua apresentação, professor Thomas, é possível verificar essas influências para o desenvolvimento de quais doenças crônicas a partir desta avaliação, utilizando apenas o tecido adiposo? Então, eu acho que assim, eu comento muito o tecido adiposo, né? Porque, vamos dizer, ele é um tecido endócrino, extremamente ativo, né? E ele, de certa forma, é um hub para várias situações, né? As desordens metabólicas que lá se apresentam, né? Em nível de metabolismo de lipídios, estado inflamatório, oxidativo, tem repercussões no sistema como um todo, né? Isso é importante, obviamente, no diabetes, na doença cardiovascular, né, na própria obesidade, como uma retroalimentação positiva, né? À medida em que você engorda, você inflama mais, a inflamação promove também efeitos, né, que vão afetar a adiposidade, etc. Né? No câncer de mama também é importante, né? A obesidade, ela é um fator de risco para o câncer de mama na pós-menopausa. Isso é muito bem estabelecido, né? Então, se há alguma coisa que a mulher pode fazer para se prevenir contra o câncer de mama é emagrecer, fazer atividade física, né? Mas, assim, eu só uso o tecido adiposo porque ele é um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo, mas pensando numa perspectiva de sistemas, analisar só o tecido adiposo não vai ser suficiente, né? O ideal é que você tenha várias amostras teciduais para você conseguir entender o que está acontecendo, né? Então, aí você tem uma tecnologia que torne a biópsia algo não traumático, né? Então, é isso, tá bom? Perfeito. Professor Franco, quer fazer a última pergunta? O professor Dan? Não, o professor Dan, se ele quiser comentar essa pergunta aí. Talvez o que a gente pode dizer é que esse seminário foi muito feliz, sob a direção da doutora Bárbara, do doutor Franco, ao abordar temas de fronteira, lembrando que eles estão em constante modificação. E eu vou dar um exemplo rápido do que eu considero uma modificação. Quando eu comecei a falar sobre microbioma intestinal, tinha um livro chamado 10% Humanos. E neste livro se dizia, de uma certa maneira, que 2 quilos, 1,5 kg a 2 quilos do nosso peso
era devido à microbiota intestinal. E todas as pessoas na audiência ficavam felicíssimas quando eu dizia isso, porque eu falava, não é você que está com excesso de peso, esquece. O último trabalho a esse respeito reduziu para 150 a 200 gramas e disse que o número de bactérias é praticamente igual ao nosso número de células. O que realmente continua muito maior é o genoma bacteriano, agora 2,5 vezes maior que o genoma humano. Então, veja só, nós mudamos o negócio assim 10 vezes de diferença em 3 anos, 4 anos. Então, é claro que isso está em mudança, né? E o que a gente tem que fazer é acompanhar com bom senso, ir fazendo as coisas dentro de um critério rígido, sem loucuras, mas ao mesmo tempo acompanhando o progresso, porque é assim que a ciência progride. Parabéns mais uma vez a Ilse e aos organizadores. E ao meu amigo Thomas, que, como sempre, brilha. E eu agradeço aí, professor Dan, também aprendo muito com suas excelentes apresentações e faço minhas palavras do professor Dan. Eu acho que foi uma manhã muito interessante, muito bom poder debater essas questões no ILSE, né? Para desmistificar questões em ciências, né? E muitas vezes olhar o horizonte de uma forma mais madura. Então, muito obrigado ao meu amigo Franco, à Bárbara. Muito bom te reencontrar aqui, Bárbara. E fico à disposição para outras conversas. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, foi uma honra ter... Desculpa, professor, mas foi uma honra ter a presença dos senhores aqui com a gente hoje. A gente sabe o grau de excelência de vocês dois. Então, foi uma alegria para o Ilse. E uma alegria maior para mim te rever, Thomas, rever o professor Dan e estar aqui junto com o professor Franco também, que eu admiro tanto. Obrigada aos três. Obrigado, Bárbara. Você é um excelente copiloto. Sem você, aqui com as perguntas, organizando. Eu novamente agradeço a Thomas Aldan. O sucesso do seminário se deve aos nossos 2 colegas palestrantes aqui, sem dúvida, que souberam tratar do tema com toda a propriedade, com toda a experiência que eles têm. O próprio Wilson, num certo momento, promoveu uma espécie de seminário internacional, não o nosso Wilson, o Wilson Global, discutindo um pouco princípios, necessidades de planejamento, questões globais, regulatórias com relação a essa questão da nutrição personalizada, que realmente é um pouco o que a gente discutiu aqui hoje. Então, eu estou propondo agora que a gente aqui no Brasil faça uma espécie de resumo dessa nossa discussão, né? e possa divulgar para todos que não puderam assistir aqui essas questões todas, e a gente também dá um balizamento, de certa forma, para quem vai se dedicar à pesquisa dos anos centrais. Então, deixamos aqui nosso produto, uma sugestão para que esse seminário não só produza esse texto, mas também possa, no futuro, voltar a ser produzido. Acho que há muita coisa ainda a ser discutida, eu acho que deveríamos, mais para frente, retomar essa discussão e fazer e ver como as coisas vão avançando. Eu queria, terminando aqui, mostrar uma coisa para o Dan, eu não sei se vai se enxergar. Dan, você está vendo isso? Num simpósio, uma vez, o Dan fez um desenho e eu gostei muito. E ele me deu esse desenho, está aqui a assinatura dele, o Franco, o amigo, né? E eu emoldurei esse desenho, eu tenho ele agora no meu escritório, achei muito interessante, uma coisa futurista aqui do Dan. Que fofo! Obrigado pelo desenho. O dia que você tiver falando, vou vender isso. Não é? A Flávia... Olha aí. Está vendo? É bom ter um seminário com gente assim, com ciência, desafios, polêmicas e muita alegria, muita amizade, pessoal. Prazer, não é? A ciência é boa por causa disso. Não nos matamos. Flávia, você vai encerrar, né? Estou vendo. Bom, queria também agradecer a todos vocês
pela excelente condução, Bárbara e professor Franco, pelas excelentes palestras, professor Dan e professor Thomas. Gostaria de agradecer também as pessoas que ficaram até agora conosco no webinar e que peço que continuem nos assistindo em nossos próximos webinars. E agradeço também minha equipe, a Laila, hoje a Aline, que está de volta ao ILSE, pela ajuda e nos bastidores. Então, muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo final de semana aí. E até a próxima oportunidade de webinar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Até mais.